Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Ateliê. Hoje a nossa conversa não vai ser no ateliê, vai ser num local de suma importância para a história do Brasil e para a história da zona portuária do Rio de Janeiro. Vai ser no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Vem comigo! Professor Júlio, obrigada por estar aqui conosco na nossa entrevista. E eu vou ler duas passagens de dois livros que eu acho que tem relação com o nosso papo, que que vai ter. E um é do poeta Castro Alves, Navio Negreiro, que é conhecidíssimo, todo mundo conhece. E o outro vai ser sobre uma passagem de um livro sobre um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves. Então, o Castro Alves lá atrás, século XIX, e a Ana Maria escreveu em 2006 essa obra. Então, é daí que a gente vai partir da nossa entrevista de hoje. E aí você vai falar se está certo, como era, como foi essa travessia, como se deu, etc. Navio Negreiro, que está no livro Os Escravos, de Castro Alves. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como teu mergulhar no brigue voador. Mas que veja eu aí, que quadra da amargura. É canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame viu. Meu Deus, que horror! Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros, arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente. Faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. No entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rijo, chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. E aí, o outro trecho da Ana Maria Gonçalves, que é intitulado A Viagem, e a personagem principal ela fala: vistos do alto, devíamos estar parecendo um imenso tapete deitados no chão, sem que houvesse espaço entre um corpo e outro. Eu tentava imaginar outras coisas para esquecer a vontade de fazer xixi. A Tanisha disse à minha avó que teria que fazer ali mesmo. Durante 2 ou 3 dias não dava para saber ao certo a portinhola. No teto não foi aberta. Ninguém desceu ao porão. Estava quase impossível de respirar. Era assim mesmo, essa travessia assim? Essa travessia era talvez pior, porque o texto do Castro Alves, ele está lidando com romance, né? Um texto romanceado que procura as melhores palavras para descrever o horror que essas pessoas que foram trazidas de África para cá passaram. Mas, na verdade, era pior porque a viagem era extremamente insalubre, porque eles ficavam todos acondicionados no mesmo lugar. Não tinha separação entre mulheres e homens, não tinha separação entre doentes e sãos, não tinha separação entre crianças e velhos, então todos ficavam no mesmo ambiente, todos ficavam no mesmo espaço
geralmente deitados. Então, do jeito que eles entravam no navio, eles ficavam, porque o espaço é muito pequeno, muito apertado. Nós temos algumas gravuras que mostram um pouco sobre isso, que é o do Rugendas, né? Que ele mostra lá o navio negreiro, que como deve ter sido o navio negreiro, mas mesmo assim as condições eram muito precárias, né? E muito difíceis. E essa condição que eles eram transportados era fazer com que muitos morressem durante a travessia, que ficou chamada de travessia do Atlântico, também conhecida como a Calunga Grande, né? A Grande Travessia. Nós percebemos que cerca de 10 milhões de pessoas foram trazidas de África pelo Atlântico, somente pelo Atlântico, sem contar os outros, as rotas alternativas. As rotas alternativas e os outros oceanos, como o Índico e pelo Mediterrâneo também. Mas pelo o Oceano Atlântico, a gente tem 10 milhões de pessoas que passaram por ali. Dessas 10 milhões de pessoas, 6 milhões vieram para o Brasil. O Brasil foi o que mais recebeu essa quantidade de pessoas africanas escravizadas que foram retiradas da sua terra para serem vendidas no Brasil. E o Rio de Janeiro recebeu também grande aporte desse. Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco receberam essas partes desses escravos que foram vendidos aí para o interior para trabalhar nas lavouras, né? E a forma que eles vieram foi a forma mais desumana possível. Muitos defecavam onde estavam, porque por não haver um local para fazer suas necessidades, então eles defecavam no assoalho do navio. Isso fazia com que a contaminação fosse geral, porque eles eram contaminados pelas suas próprias fezes. Muitos deles tinham muitos problemas intestinais, que a literatura vai chamar de bichas, né? Que são problemas de vermes, verminoses. E essas verminoses, você tem seu contágio justamente pelo contato pelas fezes. Então, esses africanos defecando no mesmo local, comendo no mesmo local, urinando no mesmo local, fazia com que mais e mais pessoas ficassem doentes. Uma outra questão que também aumentou a mortalidade escrava e o sofrimento dessas pessoas foram as bexigas, que é a varíola, que recentemente nós percebemos, né, que era uma doença erradicada no Brasil e que está voltando. E esse esforço de erradicar a doença do século XIX foi justamente por conta do tráfico negreiro, que trazia muitos escravizados doentes com a varíola. E a varíola ela é extremamente contagiosa, principalmente no período em que ela começa a deixar com que as pústulas, né, as bolhas venham a surgir, e quando ela é premida, aquele pus que sai, ele contagia outra pessoa. Então esses africanos todos juntos ali, eles se contagiavam uns aos outros, né, durante essa viagem que durava de 30 dias, se fosse de Angola, e de 60 dias, se fosse de Moçambique, que é do outro lado, na África Oriental. Então, essas pessoas já chegavam aqui doentes. O problema também é que a doença, por exemplo, a varíola, ela leva 30 dias para ela se manifestar. Então, muitos não apresentavam as pústulas, mas já estavam infeccionados, já estavam com aquela doença, e muitos deles já estavam também, mas eles só iam manifestar a doença depois que chegassem aqui no Valongo e fossem vendidos. Aqui onde nós estamos hoje, no cemitério de Portos Novos, a gente recebeu vários escravizados que sofreram dessas doenças, que morreram por conta dessas doenças. Pelo menos o livro de óbitos da freguesia de Santa Rita dá conta de um escravizado que foi sepultado aqui, que tinha tantas bolhas, né, tantas pústulas, que não dava para ver a marca que esse escravo possuía no corpo. E a varíola, ela se manifesta sobretudo nas mucosas, então você tem na boca, nas partes íntimas, é terrível. E esse escravizado estava completamente coberto de pústulas, né, que não deu para ver as marcas que esses escravizados recebiam, e foi sepultado aqui no cemitério. Porque cada escravo tinha uma marca mesmo, de ferro mesmo, eles queimavam, né? E os donos, eles queimavam antes de entrar no navio. Sim, quando eles eram comprados em África, eles já recebiam a marca já do traficante, do navio. E aí, quando eles desciam, geralmente era no braço esquerdo, no braço direito, ou no peito, nas costas, mas os lugares mais comuns eram os braços, porque era mais visível, e no peito também. Mas quando chegava no Valongo e ele ia ser vendido para outro senhor, então ele recebia uma nova marcação. E aí eles marcavam no outro braço. Então quer dizer que ele tinha a marca do dono do navio. O traficante, ou a pessoa que trouxe o navio. E depois do dono que comprou. E se esse escravizado fosse vendido de novo em vida, ele receberia uma terceira marca. Então, um escravizado muito marcado, dois braços, os dois peitos, é sinal que ele teve muitos donos. Entendeu?
E que era um terror para o escravizado era ser vendido, porque era mais um sofrimento, porque ele estava recriando a sua vida. Chegar aqui em Brasil, ele tinha que recriar a sua vida, recriar os seus laços, porque o tráfico negreiro ele desmontou esse núcleo familiar africano. Separou pais e mães, filhos, porque todos são eles separados. eram pegos à força e ficavam desnorteados, não sabiam nada. Não sabiam para onde estavam vindo, né? O que os aguardavam, não sabia a língua, não sabia nada. E depois de um certo tempo, que ele chega aqui, consegue reconstruir a sua vida, e aí de repente ele é vendido, começa tudo de novo. Então um dos maiores pavores desses escravizados era justamente eles serem revendidos, no caso. Entendi. Esse local aqui, Pretos Novos, Instituto, você conta que era um cemitério, mas não era um cemitério comum, né? O que a gente é acostumado, né? Era um horror, né, na verdade. Na verdade, esse cemitério aqui, ele não era um cemitério clandestino, porque a igreja de Santa Rita ela tomava conta desse cemitério, mas era um cemitério onde os corpos não eram sepultados. Porque por causa da quantidade de escravizados que eram trazidos pelo porto, né, do tráfico negreiro, não tinha como sepultar. E o espaço também é pequeno, parece que menos de 50 metros, né, que a gente tem aqui de cemitério. Só esse quarteirão, esse pedaço que nós temos até o final dessa Pederneste, não, desse barzinho que eu tenho aqui. Só esse quadro aqui que é o cemitério Pretos Novos, nem muito mais para trás, porque lá atrás era outro lote. Entendi. Então ele era muito pequeno, com uma quantidade muito grande de pessoas. Então essas pessoas eram jogadas, como eu digo no livro, deixadas à flor da terra, que é o que É isso que eu ia perguntar, por que o nome do seu livro, aqui, o nome do livro do professor Júlio, A Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro? Eu ia perguntar justamente isso, por que a Flor da Terra? A Flor da Terra, porque quando no século XIX, começo do século XIX, quando os moradores começaram a reclamar do mau cheiro do cemitério, porque os corpos não eram sepultados, os corpos ficavam putrefados aqui, depois tocavam fogo e tal. Aí o intendente de polícia ele veio verificar. E aí ele, no relatório dele, que está na Biblioteca Nacional, ele diz: nesse dia eu fui ao cemitério dos Pretos Novos, os corpos estão deixados à flor da terra. E daí toda a documentação começa a dizer sobre isso, corpos deixados à flor da terra, ou seja, que eram deixados assim, sem serem sepultados. Aí me deu o estalo de pegar esse nome e usar, que que simboliza e que representa a forma que esses escravizados foram deixados. Desculpa. E por que essa nomenclatura, Pretos Novos? Pretos Novos é interessante, porque Pretos Novos é o nome que era dado a esses escravizados, quando eles ainda não tinham sido vendidos. Novo no sentido de coisa, porque a escravidão é realmente um sistema de coisificação do ser, do homem. Portanto, o escravo era visto como uma coisa. Uma peça, no caso desses africanos recém-chegados, que nunca tinham sido usados. Por isso eles eram chamados de pretos novos, porque não tinham sido usados de novo ainda. Ou seja, não tinham sido vendidos. Já eram batizados no porão do navio, mas eles tinham tido um batismo sumário, de acordo com o porto de onde eles vieram. Por exemplo, se era Angola, se foram capturados em Angola, todos os homens são João Angola, João Angola, João Angola e Maria Angola. E conforme eles vão seguindo pelos portos, eles vão batizando ali genericamente esses escravizados, porque dobrava o valor desses escravizados aqui para vender, porque ele não era mais... Isso tudo a revelia, porque eles nem sabiam... Eles nem sabiam do que se tratava. Batismo, nem sabiam do que se tratava. Nem sabiam do que se tratava. Mas a despeito de terem sido batizados pela Igreja Católica, ou seja, terem sido inseridos, né, na religiosidade católica, eles não eram tratados como cristãos, porque eles eram jogados aqui de qualquer maneira, e nem pelos nomes de batismo, muito menos. Eles eram chamados simplesmente de Pretos Novos, que é o nome genérico que se dá. Entendi. E como é que era esse sepultamento aqui, nesse terreno? Quer dizer, não era um sepultamento, como você diz nas suas aulas, não era um sepultamento, porque o sepultamento é algo muito importante, que tem uma sacralidade, uma importância, e aqui não era nada disso, não tinha nada de sacralidade, de sacramento, nada. Não tinha nenhum ritual fúnebre, paramento religioso, não tinha nada. E a gente sabe que o cuidado com o corpo, né, é importante em todas as culturas, não só na africana, né? O que define a morte é o corpo. Por exemplo, crimes, então só crime se é corpo.
Ou seja, a necessidade da materialização do ato é o corpo. E esse corpo precisa ser sepultado, no caso, em todas as culturas. Deixar um corpo sem sepultura é um crime contra a cultura de qualquer nação, de qualquer pessoa. E aqui acontece justamente isso, porque esses corpos não são sepultados, eles são jogados diariamente. E no final de semana parece que tocavam fogo por causa das doenças e uma série de questões, como a teoria dos miasmas, que dizia que os cemitérios e lugares como charcos, pântanos eram locais de transmissão de doenças, que eles não entendiam bem como isso se passava, mas percebiam que o cheiro ajudava nisso, então eles queimavam esses corpos e depois eles separavam, desarticulavam. Então, a pesquisa arqueológica que demonstrou que não havia nenhum tipo de organização espacial, por exemplo, homens, mulheres, não. Todos estão juntos e muitas vezes estão completamente desarticulados. As articulações estão, os esqueletos foram desarticulados. Então, você tem crânios de um lado, fêmures no outro, tíbias no outro, é completamente separado. Você não encontra um esqueleto aqui junto, sem ter sido desarticulado. E o pior também, no mesmo nível que você encontra o osso, você encontra lixo urbano. Então isso quer dizer que ao mesmo tempo que estava se sepultando, estava se jogando lixo. Então você encontra aqui copos, pratos, cachimbos, contas africanas, você encontra também lixo urbano, ossos de animais, que significa que ele era na verdade um grande lixão. Ou seja, um descarte de corpo, um lugar de descarte de corpo. Né? Como nada, né? Como nada. E por isso que eles estão aqui separados, para feder, cheirar mal e ficarem abandonados aqui como nada, como eles não representavam nada na sociedade. Por nem escravos terem sido, porque eles morreram antes que os seus senhores conseguissem obter lucro com eles. Pelo contrário, esses escravizados eles representavam prejuízo, porque foi comprado e morreu. Então eles tiveram que pagar para sepultar. E até mesmo durante a travessia muitos morriam e eram lançados ao mar, né? Sim, houve casos de escravos que morreram durante a travessia e esses foram jogados no mar. E a gente não tem como quantificar isso, saber exatamente, mas muitos devem ter morrido nessa situação. Devem ter alguns, porque nem todos eram retirados do navio negreiro quando mortos. Porque muitos permaneciam mesmo depois de mortos. Por exemplo, depois que o navio entrava aqui na alfândega, mesmo que tivessem mortos e doentes, eles tinham que esperar o intendente poder visitar o navio, verificar o navio, contar a carga, ver quem estava morto, e depois ele tirava os mortos dali. Então, mesmo depois que entrava na Baía de Guanabara, então você imagina 3, 4 navios chegando, cada um com 3, 4, 5 mortos dentro do seu porão, esperando a visita do intendente de polícia, do chefe de polícia, de saúde, no caso, para poder verificar, contar, para ver exatamente quem morreu e quem não morreu, porque ele vai pagar imposto sobre os livros ali, para depois retirar. Era uma coisa realmente muito cruel e muito desumana mesmo, tratar como mercado, né? Como mercadoria. Como mercado. E é interessante que é esse mercado que movimenta o cemitério. O cemitério só existe por causa do tráfico negreiro. O cemitério só existe porque tem alguém que traz esses escravizados. E o tráfico só existe porque também tem alguém que compra, que é a instituição da escravidão. E quando eles chegavam doentes, eles iam para o lazareto, não é isso? Uhum. Ficavam alguns lá recolhidos e os que não já eram logo vendidos ali mesmo, no cais, ou iam para os trapistas? Na verdade, quando se fala em mercado, há uma ideia muito errada, como a gente pensa que foi um local, o mercado era um local, uma casa. Não era, eram várias casas ali. Foram várias casas que eram locais onde se vendia escravos. E também, às vezes, era feito na rua, na praça, onde eles chegavam. E às vezes também, algumas pessoas compravam escravos doentes, né, para revender, que eram chamadas de raia miúda. Eram os pequenos comerciantes. Então, como eles não tinham dinheiro para chegar lá e comprar lote, eles compravam os doentes, os estropiados, aqueles que estavam quase morrendo. Eles levavam para suas próprias casas e não para o lazareto, cuidava desse escravo e vendia pelo dobro do preço. Professor Júlio, fala de como eram esses navios negreiros. Eles não poderiam ser atracados perto do porto pela extensão dele, pelo tamanho.
E aí iam barcos menores até eles e... Então, ele passava pela alfândega, pagava os impostos ali na alfândega, entrava na Baía de Guanabara. E esse porto aqui, no caso, não é um porto, na verdade, né? A região do Valongo, onde tinha vários trapistes ali, né? E onde esses escravizados eles eram descidos ali. Então, eles não desceram num cais, em nenhum cais, eles nunca pisaram em cais nenhum. Na verdade, eles vão descer nesses ancoradores pequenos e vão ser transportados em pequenas levas, de 5 e de 10 embarcações pequenas da direção do mercado que ele vai ser vendido, ou da loja onde ele vai ser colocado. Entendeu? Esses navios não chegam lá. E aqui também era um local onde as pessoas já sabiam que isso acontecia. Então toda essa rua, toda essa extensão, era um local onde se vendia escravos e vendia coisas. Não chocava a cidade, porque quem vinha aqui para essa região já sabia o que estava procurando. Estava procurando comprar mercadorias e escravizados. Até porque era um local recolhido, né? Era um local recolhido. Era um local para a cidade assim, mas assim, não, vamos deixar o feio para longe. Essa foi a ideia do Lavradio, porque o primeiro mercado era na entrada ali, né? Perto da rua, hoje que é a rua 1º de Março, que era a antiga rua direita, e se desembarcava ali os escravos, eram vendidos na praça, na rua. E isso aí chocava aquelas pessoas ali, por causa do horror que era. Essas pessoas, imagina, 30, 40, 50, 60 dias sem respirar puro e de repente elas acorrentadas e de repente elas saem, né, do navio, começam a respirar puro. Então é um misto de alegria, que essas pessoas estão saindo, né, do navio, mas ao mesmo tempo de tristeza. E também estão sujas, também completamente sujas, porque estão vários dias sem tomar banho, vários dias completamente naquela situação horrível. E então é um espetáculo tremendo. E ao mesmo tempo os traficantes, horrendo. E ao mesmo tempo os traficantes têm que controlá-los, porque então tem chicote, tem gritos, né? Porque você tem que direcioná-los ali para onde eles estão, porque eles estão atordoados, ainda não sabem para onde vão. Então você imagina os chicotes, as pessoas gritando, direcionando eles para onde eles querem que vão. Então é um terror muito grande. Sem contar a questão psicológica dessa pessoa que está sendo trazida. A gente está conseguindo dimensionar, trabalhando agora com pesquisa de doença, a gente está descobrindo um pouco dessas doenças que eu falei para você, da questão da varíola, da tuberculose. A tuberculose também era uma doença muito presente nesse local por causa do contágio no navio, porque é pelo ar. Então, e tinha o banzo também, né? E aí tem a questão que a gente não consegue dimensionar, que são as doenças psicológicas. Que a gente está chegando agora à conclusão de que o que chamavam de banzo, que era a ideia que esses escravizados, depois que eles chegavam, alguns, eles ficavam numa tristeza tão profunda que não comiam mais, não bebiam mais, não se relacionavam mais e nem trabalhavam, ainda que fossem chicoteados, ainda que fossem penalizados, e dali eles morriam. Então, se tinha essa ideia de que era banzo, era uma tristeza profunda, saudade da sua terra. Hoje a gente já começa a ver com outros olhos a possibilidade desses escravos estarem em um estágio de depressão profunda. Sim, claro. E essa depressão se dá, sobretudo, por causa dessa trauma da viagem, dessa dor psicológica, né, que eles sofreram. Sim. Porque, como a gente falou anteriormente, eles foram arrancados da sua pátria, foram retirados, sem nenhum tipo de explicação, seus laços foram quebrados, perderam pessoas que morreram durante a travessia e foram jogados no mar ou jogados aqui no cemitério Pretos Novos, estavam num local onde eles não conheciam, que não falavam a língua e não sabiam o que esperavam. E além disso, tem a questão religiosa, porque eles acreditavam que o mundo dos brancos era o mundo dos mortos. E que o tumbeiro, né, de certa forma, ele remonta a essa ideia da outra vida, nome, né? uma nova vida de tumbeiro. Justamente, é uma grande tumba, né? É uma grande travessia. E como você... Na verdade, era morte, né? Na verdade, era uma morte. Uma morte social. Porque a escravidão, ela é uma morte em vida. Claro. Né? Porque corta os seus laços, retira a sua persona, a ideia de que você de pertencimento, de origem, do seu ser, do seu eu. Então ela é um tipo de morte social. E esses caras estão também na questão da morte espiritual, que é o caso desse cemitério, porque ao serem jogados aqui, eles também são cortados da sua linhagem. E esse cemitério era muito perto do Valongo. Então as pessoas conheciam, sentiam o cheiro e o mar batia aqui. Então era aquele alagadiço, né? Os corpos ficavam, né, no meio da água. É horrível. Fala um pouco mais dessa questão dessa morte espiritual, desse sepultamento, da importância que era
em África, esse ritual, e aqui que não se fazia? Essas culturas africanas, elas têm, sobretudo, uma ideia comum de que é possível reverter os malefícios da vida, né? Ventura e desventura é o jogo da vida, e que você faz coisas que você pode reverter isso, transformar aventura e desventura e por aí vai. E uma delas é o ritual do antepassado, os rituais do antepassado, que a gente ficou em África, não era mais nada menos do que o respeito aos seus antepassados, é sepultamento digno. E esse sepultamento digno passa por não deixar os corpos ficarem sepultos, não ficarem assim, boiando em água, ou serem desmembrados depois de mortos, ou tocarem fogo nos seus corpos. Isso é a respeito dos antepassados, né? Então essa é uma dupla violência. Então eles sofreram a primeira violência, a violência física da morte, foram jogados aqui, a violência simbólica, que é essa dos seus rituais, da sua crença, né? Sim, porque sim. Uma vez que não são sepultados dignamente, a gente está tirando deles a possibilidade do ressurgimento que eles acreditavam que era feito em África. E tem a história da Calunga, né? Calunga Grande, que você fala nas suas aulas, que eles ficavam admirando alguns podiam ao mar, né? E ficavam com essa saudade. Explica um pouco. A Calunga, né, é uma palavra banto que ela tem vários significados. Ela pode ser passagem, ela pode ser espelho d'água, ela pode ser travessia, ela pode ser barco, embarcação. Na verdade, o que a gente tem é uma ideia, né, geral, de travessia. E a Calunga Grande era chamado mar, justamente por isso, porque era o local de travessia, era o grande espelho d'água. A ideia de que, por exemplo, algumas culturas têm de que existe um duplo, existe uma outra pessoa igual a você. E essa outra pessoa está atrás do espelho d'água. Então, quando você olha na água, você vê o reflexo, naquela verdade, aquele reflexo é o outro. E o outro está ali atrás daquele espelho, daquela parede, daquela passagem. Por isso eles tinham a ideia de que a Calunga era esse local de travessia para esse outro. E só que esse outro, ele, na verdade, está no mundo espiritual, no outro mundo. No caso, está no mundo, para nós, no mundo dos mortos. E essa ideia você vê também do Egito, essa ideia da travessia, do barqueiro, do Anubis, que vai levar o corpo do morto, que tem que pagar a passagem com a moeda. Toda essa ideia africana, e não é à toa que o Egito está na África. E remonta a essa cultura africana. Então eles acreditavam que passar por essa Calunga, ou por esse local, era chegar nesse outro mundo, nesse mundo dos mortos. E que os brancos habitavam o mundo dos mortos e que os africanos habitavam o mundo que existia para eles, que é o mundo em África. Professor Júlio, para encerrar, porque o assunto é muito extenso e é muito doloroso e ao mesmo tempo intrigante, qual é a mensagem que você quer passar para quem não conhece a história dos Pretos Novos, ou o que eles representam, o que eles representaram no Brasil? Os Pretos Novos, aqui no cemitério dos Pretos Novos, representam essa ideia de apagamento da memória. Na verdade, o que aconteceu no cemitério dos Pretos Novos foi uma tentativa de apagar a memória, né? Apagar a memória, a existência. O nome Preto Novo foi varrido da história. Muitas pessoas nem sabem que existia essa nomenclatura Preto Novo, que é dada aos cabos recém-chegados, e que até hoje continua. Muitas pessoas não conhecem o cemitério dos Pretos Novos aqui na Gamboa, o trabalho que é feito aqui, que fica aberto sem ajuda governamental, sem possibilidades, às vezes, de trazer, de levar esse conhecimento para outras pessoas. Essa tentativa de memória, de apagamento da nossa memória. Porém, é impossível apagar uma memória. E aí a minha mensagem que eu deixo para todos que estão vendo, que nós negros temos que procurar a nossa raiz, temos que procurar a nossa história, temos que valorizá-la, porque se nós não sabemos de onde nós viemos, nós não poderemos ter certeza do local para onde nós queremos ir. É preciso a gente saber de onde veio, e nesse caso é a raiz. E a raiz é o quê? A raiz é aqui, no cemitério Pretos Novos, porque muitas pessoas têm seus antepassados aqui, nem sabem, que foram sepultados aqui, nem foram jogados aqui no cemitério Pretos Novos, nem imaginam, e talvez nunca saberão, porque o nome não temos o nome, exceto aquelas pessoas que estariam, que nem os Pretos Novos eram, na verdade. Eles já eram ladinos, mas como eles eram pobres, os donos eram pobres, na verdade, não tinham dinheiro, foram jogados aqui junto com os outros. Então, que você possa também conhecer essa história, valorizar essa história, não entender que a nossa raiz não foi apagada,
que mesmo que teve tentativa de apagamento da memória, isso não aconteceu, e mesmo que tenha essa tentativa de transformar o negro ou o escravizado em coisa, também não aconteceu, porque o escravizado, ele venceu, ele lutou, ele sobreviveu, né? E transformou essa sociedade, né? Transformou essa sociedade, seja na questão cultural, na questão da música, na questão da cultura, na questão dos seus relacionamentos, né? Sobretudo o banto, né? Essa possibilidade, a alegria que ele tem, contagiante que ele tem, que o carioca, nós cariocas herdamos disso, que é sobretudo muito importante. Professor Júlio, muito obrigada. E se você quer saber um pouco mais sobre a história dos Pretos Novos, do que foi contado aqui, comprem o livro do professor Júlio, porque é maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, dessa entrevista, dá um curtir, se inscreve no canal da TV Feitiço e um beijo para vocês e até a próxima entrevista. Obrigada.